O que você faria se a partir de hoje você tivesse que reduzir pela metade a quantidade de alimentos que você consome? Ou se você tivesse que comer alimentos completamente diferentes? O que aconteceria com o seu organismo? Você continuaria fazendo as mesmas coisas? Você se adaptaria a essa grande mudança facilmente? Uma das principais causas de extinção das espécies é justamente essas mudanças bruscas que o homem causa ao ambiente que as espécies estão acostumadas a viver. Fragmentação e perda de habitat é considerada a principal ameaça à biodiversidade. Sou Ludmilla e hoje falaremos sobre a principal ameaça à biodiversidade, que é a fragmentação e a perda de habitat. Habitat é o local que a espécie precisa para sobreviver, com tudo que ele tem ali dentro, tudo que o ambiente fornece para ela, como abrigo, alimento, parceiros sexuais. É o ambiente em que ela realiza todas as interações e consegue sobreviver e aumentar a sua população. Qualquer alteração nesse habitat ela pode levar a espécie à extinção, que seria o extremo da degradação, seria a completa perda de genes da espécie e também a perda dos serviços ecossistêmicos que aquela espécie realiza ou que ela ajuda a realizar de maneira indireta. Ou seja, eu extinguindo a espécie é justamente porque eu cheguei na degradação daquele ambiente, que é a modificação extrema do ambiente. E ao perder a espécie, eu estou perdendo algumas características genéticas que seriam importantes tanto para o meio natural quanto para o homem, hoje e também e principalmente futuramente, para resolver problemas futuros. A extinção das espécies também faz com que as espécies deixem de cumprir serviços que são utilizados pelo homem. Algumas extinções de espécies da vegetação, por exemplo, faz com que a filtragem da água seja reduzida. E aí essa água ela se torna menos pura e menos utilizada pelo homem. A espécie extinta é considerada extinta quando, após diversos levantamentos exaustivos, nós não encontramos indivíduos daquela espécie ou encontramos um número muito pequeno de indivíduos daquela espécie que são incapazes de gerar grandes populações naturalmente. Então, dentre as maiores ameaças à diversidade, nós temos a destruição do hábitat, fragmentação, degradação do hábitat, superexploração de espécies, introdução de espécies exóticas e o aumento de ocorrência de doenças. Todas essas maiores ameaças são causadas especialmente por atividades como agropecuária e expansão urbana. Isso porque essas atividades ocupam uma maior área do território brasileiro. Vamos pensar numa população de macacos. A maior parte dos macacos eles são arborícolas, eles precisam de árvores para sobreviver, seja para utilizar como alimento, como abrigo, para fugir de predadores ou para realizar o acasalamento, eles necessitam desses ambientes. Se eu removo parte desses ambientes, eu estou destruindo parte do habitat da espécie, do local em que ela vive. Essa remoção ela pode ser de uma maneira gradual, mas na maior parte das vezes há uma mudança muito drástica no ambiente de uma espécie. E as populações que habitam ali, elas habitavam uma grande área e a área que elas habitavam será reduzida. A partir disso, a quantidade de recursos, tanto como alimento, como abrigo, tudo será alterado. As espécies, então, serão impactadas por essa alteração. E elas conseguirão menos alimento, conseguirão menos abrigo, estarão mais propensas ao ataque de predadores, estarão mais fracas pela quantidade de alimentos, irão competir entre si e entre as demais espécies por causa do alimento que está mais escasso. Isso tudo vai resultar na mortalidade de indivíduos e na consequente redução da população. E essa redução da população ela pode ser tamanha que pode extinguir localmente aquela população. Isso porque a quantidade de habitat, a quantidade de floresta remanescente pode ser que não seja suficiente para manter uma pequena população desse animal. O mesmo acontece com as espécies aquáticas. Às vezes eu não estou removendo o habitat. As espécies aquáticas, elas precisam de água para sobreviver. Não é só água que compõe o habitat das espécies aquáticas, mas sim as características que compõem esse ambiente, que seja a temperatura, a quantidade de esconderijos, a transparência da água, a velocidade da água. Então, quando o homem destrói esse habitat, altera muito esse habitat a ponto de destruir o habitat para a espécie, ela não mais vai conseguir sobreviver. É o mesmo exemplo do macaco. Você retirou a vegetação e deixou uma gramínea. O macaco ele não vai conseguir sobreviver em uma área de gramíneas. A mesma coisa acontece com as espécies aquáticas.
Algumas espécies que gostam de água corrente, de temperaturas mais baixas e precisam de diversos locais para esconder. A partir do momento que você transforma aquele ambiente num lago, apesar de ter água, vai ser uma água completamente diferente, assim como uma floresta que foi transformada em gramínea, um rio que foi transformado em lago, altera completamente aquele ambiente e as populações das espécies irá reduzir até ao ponto de serem extintas localmente. Uma segunda grande ameaça é a fragmentação. A fragmentação, historicamente, ela aconteceu muito especialmente na região sul e sudeste do país. Isso porque, com a ocupação humana, o homem foi retirando a vegetação e foi construindo casas, gerando áreas produtivas, e aí o que sobrou foram pequenas áreas de vegetação, como nessa figura. O que era antes uma grande área coberta de vegetação foi reduzida a pequenos fragmentos isolados. Essa divisão de uma grande área em diversas pequenas é chamado de fragmentação. E essa fragmentação ela pode ocorrer, por exemplo, em que eu pego uma grande floresta e construo uma estrada no meio dessa floresta. Eu vou estar dividindo uma área que era antes uma grande área em duas menores. E aí nós chamamos de fragmentação. O efeito, na maior parte das vezes, é inferior àquela perda de hábitat, que eu removo completamente o hábitat presente para a espécie. Mas a partir do momento que eu fragmento, aquela alteração é muito nova para a espécie e pode ser muito prejudicial, porque algumas espécies não conseguem atravessar uma estrada de 2 metros de largura. E para as espécies viver nessas áreas em que não são seu habitat, mesmo que para atravessar de uma área para outra, é muito difícil, porque é uma área em que ela está mais propensa ao ataque de predadores. É uma área com temperaturas e características diferentes. E é tudo muito diferente do que ela está acostumada. Algumas espécies, sim, conseguem atravessar todas essas áreas que são diferentes do seu habitat natural, mas a maior parte delas não consegue se adaptar a esse ambiente de uma maneira rápida. Por exemplo, a gente vê que macacos conseguem andar no chão. Eles necessitam da árvore, necessitam de ambientes com diversas árvores para sobreviver, mas eles conseguem andar facilmente no chão. No entanto, essa área que eles conseguem atravessar sem árvores é muito pequena, por diversos motivos. E o fato dele ter que atravessar essas áreas de uma forma com que ele não está acostumado vai trazer diversos problemas, como ataque de predadores, como gastar uma energia maior para procurar alimentos. Isso tudo vai, novamente, reduzir a população e tornar essa população extinta. Para algumas aves, por exemplo, essa alteração é um pouco menos impactante. Mas as aves também, muitas delas necessitam de árvores para se alimentar, para fazerem abrigo, construírem ninhos. Elas conseguem sim voar de uma área de vegetação, atravessar uma área aberta de agricultura, por exemplo, e ir para outra área de vegetação. Mas, novamente, vai reduzir a quantidade de indivíduos porque a área disponível para alimentação e para abrigo é menor. Então, aí no meio a gente tem a paisagem original e um exemplo de fragmentação e perda de habitat. É justamente para vocês diferenciarem e verem que com uma perda de 50% que a gente está vendo nos dois ambientes, tanto fragmentação quanto perda de habitat, o formato da área será diferente. Então, para grandes animais, por exemplo, como os macacos, a fragmentação é muito pior nesse caso aí. Isso porque foi dividido em tantos menores pedaços que vai causar muitos problemas. As espécies terão que atravessar diversas áreas que elas não estão acostumadas a viver. Agora, a perda de habitat, apesar de ter perdido uma grande quantidade de vegetação, de recurso, de abrigo, o que sobrou está numa mancha uniforme. E assim essas espécies conseguem sobreviver e se relacionar mais ali. E sempre que houver fragmentação, vai ocorrer uma perda de hábitat. Mas nem sempre, quando a gente retira o habitat de uma espécie, a gente está fragmentando aquele ambiente, porque a gente pode remover uma área sem cortar em diversos pedaços. Como nesse exemplo aí em cima, o que está em vermelho é a área que foi removida, o habitat que foi perdido. Então a gente está removendo parte do habitat, mas a gente não está dividindo esse habitat. Isso para as espécies tem uma grande importância, se o habitat foi fragmentado ou não. Já nas figuras abaixo, também com a parte em vermelho indicando a área que foi removida,
nós temos um recorte da área em 2 ou mais áreas. Mas quando a gente fragmenta uma área, quando a gente divide uma grande mancha florestal por uma estrada, apesar de uma estrada ser estreita, ela traz diversos outros problemas. Essas ameaças, a fragmentação e perda de habitat, ela é tão significativa justamente porque ela traz diversos problemas indiretos, diversas causas de extinção indireta. Uma estrada, algumas espécies conseguem atravessar uma estrada, outras não, pode ser uma barreira. Algumas espécies tentam atravessar a estrada e são atropeladas. Algumas espécies são sensíveis até à poluição causada pelos carros que passam nessa estrada. E essa estrada também acaba que é uma área mais visível a predadores. E os predadores às vezes até ficam ali de espreita, esperando as espécies tentarem atravessar para conseguirem consumi-los. Uma outra característica que faz com que essa fragmentação e perda de hábitat sejam a principal ameaça à biodiversidade é justamente devido à grande alteração que o homem tem causado ao longo dos anos. Esse é um exemplo, cada quadradinho indica um ano, de 1984 a 1998, em uma área na Amazônia. Percebam que a área em branco é a área que foi removida de vegetação, a perda de hábitat causada pelo homem. Então, o homem foi removendo a vegetação, esse é um exemplo real, ele foi fragmentando o ambiente em diversos fragmentos, em diversas manchas menores. Isso para as espécies é extremamente prejudicial, porque foi uma alteração drástica em pouco tempo. A partir do momento que a gente tem uma área altamente fragmentada, porque a gente precisa de área para produzir alimento, algumas alternativas são viáveis para reduzir o efeito dessa perda de hábitat e fragmentação. O que a gente pode fazer, por exemplo, é conseguir ligar dois fragmentos, duas manchas de vegetação que eram uma só e foram fragmentadas em duas, a gente consegue ligá-los através de corredores de vegetação, que são chamados de corredores ecológicos. Ou seja, a gente constrói um caminho para as espécies de uma área do seu habitat para outra área que está um pouco mais longe. E as espécies têm maior facilidade de atravessar de um local para outro, como nesse exemplo aqui. As espécies conseguem então migrar de uma área para outra, passando por esses corredores ecológicos. E elas conseguem se comunicar com outras populações, com outros indivíduos, interagir com esses outros indivíduos e fazer com que as populações aumentem em número. Além dos corredores, nós temos os trampolins ecológicos, que não são corredores, ou seja, eles não ligam duas áreas, mas são pequenas manchas de vegetação e até mesmo árvores que são isoladas naquele ambiente. Por exemplo, quando a gente vê árvores isoladas em ambientes de pasto, que as espécies utilizam para migrar de um ambiente para outro. E aqueles ambientes ajudam, por exemplo, a fugir de predadores, a esconder de predadores, a pegar alguns recursos em locais diferentes. Ajudam as espécies a se sentirem mais seguras em atravessar. Além da gente dividir o ambiente, quando a gente fragmenta uma área, transforma em dois o que era uma mancha de vegetação só, essas duas manchas remanescentes elas se alteram. Nós temos espécies que gostam do interior da floresta, ou seja, daquela parte onde é mais escura, onde a temperatura é mais amena, onde há uma vegetação de maior porte. E nós temos também as espécies que gostam da borda da floresta, aquela área em que entra maior luminosidade, que venta mais, a temperatura é maior. A partir do momento que você fragmenta uma área, você cria mais desses ambientes de borda, chamados de borda, ou seja, do entorno da vegetação. E aí as espécies também vão sendo modificadas, porque são espécies diferentes que gostam daquele ambiente. E uma grande ameaça também à biodiversidade é a introdução de espécies exóticas. Exótica é toda aquela espécie que não pertence àquele local. Ela foi inserida de alguma forma. Então nós conhecemos diversas espécies exóticas. Praticamente todos os animais domésticos são espécies exóticas. Se vocês observarem a nossa alimentação, nós temos uma alimentação basicamente de animais e vegetais exóticos. A maior parte dos alimentos que a gente consome não é proveniente do nosso país ou da nossa região. E historicamente o homem foi inserindo espécies exóticas para resolver alguns problemas que ele encontrava, como também para conviver com essas espécies, como cães e gatos, que são animais exóticos. As principais espécies exóticas que mais causam danos hoje ao homem são essas três aqui, exceto o gatinho, que é o mexilhão dourado, o caramujo africano e o javali. O mexilhão dourado é uma espécie que invadiu o Brasil, que causa diversos problemas por se reproduzir muito rápido, está muito presente em máquinas que geram energia, as hidrelétricas, e também
por não ser um animal facilmente predado. Os peixes, por exemplo, engolem esse mexilhão, só que o sistema digestivo do peixe ele não consegue digerir esse mexilhão e acaba prejudicando e acaba matando esses peixes. O caramujo africano ele foi inserido no Brasil para servir de alimento. No entanto, os brasileiros não se acostumaram a consumir esse tipo de animal. O javali, da mesma forma, ele foi inserido no Brasil, mas hoje nós temos grandes populações que estão crescendo de maneira descontrolada. Mas por que esses animais eles se deram tão bem no Brasil? Porque as espécies exóticas elas chegam num novo ambiente e elas não possuem predadores naturais. Não possuem doenças, não possuem parasitas que se especializaram em predar porque eles não estão presentes naquele ambiente. E aí acaba que essas espécies elas começam a crescer muito rapidamente. Várias espécies que são trazidas de outro local, elas não conseguem sobreviver aqui por causa de temperatura, por causa do tipo de clima. Mas as que conseguem, elas não têm predadores. E aí já é um ponto extremamente favorável ao crescimento dessas populações. E de onde essas espécies vêm? Espécies exóticas estão chegando a todo momento nos países, especialmente no Brasil. Historicamente, o homem foi trazendo através da colonização para diversos fins, como alimento, uma forma também decorativa de ambientes ou de locais, e aos poucos essas espécies foi sendo distribuída por todo o país. Horticultura e agricultura, como eu falei, grande parte dos alimentos que nós consumimos, batata, milho, carnes, frango, todas elas são provenientes de animais exóticos. E esses animais, muitas das vezes, eles se dão bem nesses locais e acabam indo além simplesmente da produção de alimentos. Eles conseguem habitar o ambiente normalmente como uma espécie natural. Mas por que essas espécies elas causam tanto problema para a biodiversidade natural? Essas espécies, como eu falei, elas não têm predadores naturais, mas elas competem por alimento, por espaço. Como elas não têm predadores, elas acabam tendo uma vantagem competitiva. E algumas espécies trazidas, por exemplo, também são predadores eficientes. Então eles acabam, além de competir, eles predam também as espécies naturais. E tudo isso faz com que eles ocupem o local das espécies naturais e acabam extinguindo as espécies naturais. Além disso, essas espécies exóticas elas acabam alterando o habitat, porque a presença das espécies elas causam diversas alterações no habitat, seja no microclima, seja na quantidade de vegetação, na quantidade de sedimentos. Isso faz com que as espécies naturais não consigam sobreviver ali. Por exemplo, tem uma floresta no Rio de Janeiro que tem diversas matilhas de cães domésticos. Só que esses cães domésticos, eles foram soltos nessa área, porque os seus donos não queriam mais esses cães, mas eles acabaram se adaptando àquele novo ambiente e se tornando os competidores das espécies naturais. Hoje, certamente, eles não se tornarão mais animais domésticos. Agora, eles possuem características de animais selvagens, mas eles são animais exóticos que competem com a espécie nativa e acabam trazendo diversos danos à biodiversidade local e regional. Além disso, essas espécies de cães elas são mais resistentes a doenças porque foram espécies que foram selecionadas pelo homem, assim como as espécies utilizadas como alimento. As espécies exóticas, portanto, são um grande problema à biodiversidade, especialmente porque o homem, a população de maneira geral, elas não conseguem identificar, diferenciar uma espécie selvagem de uma espécie natural. Então elas acabam também preservando essas espécies exóticas por confundirem com as espécies naturais. E esses novos ambientes gerados pelo homem, com toda essa alteração, fragmentação e perda de habitat, essas espécies exóticas se adaptam muito mais rápido a esse ambiente. E aí fica difícil também de remover essas espécies depois que ocorre essa adaptação.